Olá! O papo literário de hoje é com a Luísa Geisler. Ela já foi considerada uma das mais promissoras escritoras da atual literatura brasileira. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Luísa. Bom, tu é super nova e já tem uma carreira consolidada, digamos assim. Mas eu queria saber como que começou isso, sabe? Na infância, tu começou a ter o interesse como leitora. Quando é que começou esse teu interesse pela literatura? Então, eu gostava muito de livro, era uma coisa assim muito simples para mim. E os meus pais, por mais que eles gostassem de literatura, eu tivesse muito livro em casa e tudo mais, eles me davam uma dose de independência, assim. Então, sei lá, se eu ia na estante da minha mãe e pegava alguma coisa, ela ficava, tudo bem, pegou um livro ali. E aí, então, eu nunca tive essa coisa de que muitas vezes a gente vê de uma coisa de torre de marfim, de que o livro é sagrado e não pode mexer. Então, eu gostava muito de ler e eu lia de tudo, sabe? Então, eu lia, sei lá, eu lia Edgar Allan Poe e Diário de Princesa. Não tinha não tinha assim, não, isso tu não pode ler, aquilo tu não pode ler. E isso acabou gerando pra mim uma coisa de que a literatura é um diálogo. Pra mim, criou uma noção de que, eu posso participar disso, não existe uma, como é que eu posso dizer? Uma coisa de que não existe uma hierarquia entre eu e a literatura. Então, de tanto gostar de ler, eu quis participar disso. Então, para mim, eu nunca tive essa barreira. Foi algo, eu acho que foi importante para mim poder ler, simples assim, sabe? Então, eu gostava muito de ler e quis continuar fazendo isso, quis fazer minhas próprias histórias. E tu tinha alguma influência, assim, na época que te influencia até hoje? Algum escritor? Depende, porque, que nem eu comentei, era de tudo, assim, era, sei lá, era Caio F do lado de Harry Potter, sabe? Não tinha preocupação estética, não tinha nada. Então, por exemplo, tem autores que hoje a literatura deles é mais importante para mim como algo que eu li e me mostrou que é possível do que uma influência direta. Por exemplo, Gabriel Garcia Marques foi alguém que me surpreendeu porque eu aprendi que eu posso escrever de uma maneira. Tu pode fazer um texto com uma pessoa que vai conhecer gelo. Mas hoje eu não sei se ele conversa tanto com a minha literatura, mas é algo que para mim naquele momento foi muito importante. Foi muito importante olhar um livro e dizer, mas eu posso escrever sobre isso desse jeito. Então tem coisas que são importantes, tem coisas, tem autores que foram grande influência, sei lá, 10 anos atrás, quando eu comecei a escrever, que isso quer dizer, que hoje talvez nem sejam tanto. Tipo, sei lá, Hemingway foi um cara que foi muito importante para mim, mas eu não sei se hoje ele tem o impacto que ele teve naquela época. Então, as influências, elas acabam comigo muito mais num sentido simbólico e até emocional do que, assim, eu lia Senhor dos Anéis e aí, por isso, hoje eu escrevo de tal maneira. Eu não vejo muito uma coisa linear, é muito mais uma relação orgânica com várias coisas, assim. Então, eu não tenho uma resposta, talvez. E tu tem uma memória, assim, da primeira vez que tu pegou e foi escrever uma história de uma forma despretensiosa, amadora até, mas tu tem alguma memória nesse sentido? Com certeza. Eu, por exemplo, deixa eu pensar. Eu tinha essa coisa, não só de escrever em livros, isso era importante para mim, eu fazia anotações e tal. Essa coisa sempre de quero participar dessa conversa, sempre foi muito forte. Então, sei lá, escrevia em livros, eu tinha diários, fazia poemas, essas coisas todas. Chegando ao ponto de que, talvez a minha primeira experiência mais formal foram até fanfics, sabe, de Harry Potter e tal. Porque a fanfic ela é uma zona muito segura, em sentido de anonimato, especialmente naquela época da internet, onde tudo era mato. Então tinha uma sensação de segurança, assim, porque a timidez sempre foi uma parte importante dentro do meu processo de publicação, do meu processo de, sabe, tornar as coisas públicas. Então isso de ir quebrando a timidez sempre foi algo, como é que eu posso dizer, sempre foi algo gradual. E quebrando a timidez foi gradual, foi
então eu escrevo secretamente, eu escrevo fanfic, eu escrevo numa oficina. Essa coisa da exposição nunca foi muito natural para mim. Tu fala naquele tempo, mas já é anos 2000, né? Exatamente, já faz quase 20 anos naquele tempo. Bom, tu chegou a iniciar o curso de letras e era por essa tua vontade de ser escritora ou na época não? Era só porque tu te identificava com o assunto literatura, Na época, é muito engraçado, eu gosto muito dessa pergunta porque na época eu não pensava em escrever, eu pensava em dar aula de inglês. Era um negócio assim que pra mim, eu achava, foi minha primeira assim, escolha de carreira, foi, quero dar aula de inglês, ser professora de inglês e tal, nananã. Então letras foi a minha opção, mas nunca acabou que eu comecei a dar aula de inglês numa escola. E eu percebi que muitas das coisas que me apaixonavam na língua inglesa acabavam saindo muito quando tu fica ensinando o verbo to be várias vezes. Então, eu acabei mudando de curso, eu fui para Relações Internacionais, eu fiz um tempo de Ciências Sociais também, ao mesmo tempo. Então, eu fiz Relações Internacionais e Ciências Sociais um tempo. Mas, por exemplo, em RI, eu fiz porque eu achava que eu podia ser diplomata. Era sempre umas ideias de carreira meio estranhas, assim. E aí eu acabei me formando e já tinha uma relação com livros, porque a relação com livros acabou motivando uma série de atividades profissionais e tal, a própria publicação do meu primeiro livro. Então tudo isso acabou me levando para o outro lado. Bom, e como é que foi assim escrever o Contos de Mentira, que é o teu livro de estreia? O Contos de Mentira ele surgiu de uma matéria assim meio sensacionalista que eu li, sei lá, em algum lugar. Que, sei lá, as pessoas contam em média 7 mentiras por dia. Daí foi um número que eu achei muito esquisito, foi um número que eu achei meio... Por que não 5, por que não 10, por que quem é que foi que fez essa pesquisa, qual era a pesquisa, o que era o critério, sabe? E nisso eu comecei a pensar nisso, o que é uma mentira, por que tu precisa mentir, por que quando tu diz, tomei só uma cerveja, isso é uma mentira importante na tua relação com a tua esposa, por exemplo, sabe? Por que tu não pode dizer a verdade, qual é o problema da verdade, enfim... E nisso começaram a surgir ideias de contos, começaram a surgir... porque daí eu comecei a explorar o tema de maneira um pouco subjetiva, assim, de a pessoa viveu uma mentira. Então alguns contos eles foram mais para esse lado, enquanto os outros foram assim, a personagem foi lá, mentiu, mudou a história, acabou. Então o que acabou acontecendo foi que uma colega minha de oficina, eu estava fazendo uma oficina de criação literária na PUC, com o Luiz Antônio de Assis Brasil, e ela falou, tem esse prêmio de originais aqui, mandem um livro, o prêmio Sesc de Literatura ele funciona, tu envia um livro pronto, com um pseudônimo, um nome falso e tudo mais, e se tu ganha, revela-se quem ganhou, e o livro é publicado então pela Record, que é uma editora grande de circulação nacional. Nisso, então eu tinha um prazo, a minha literatura às vezes é bem movida por prazo, e nisso então eu tenho um prazo, eu tinha essa ideia que estava meio que na minha cabeça. Eu já tinha alguns contos que a gente estava mexendo na oficina, alguns contos que meus colegas já tinham me dado algum feedback. E nisso, então comecei a pensar no livro e, enfim, já tinha alguma coisa. Fiz novas coisas pensando nesse prazo e tudo mais. Conceito do livro, fechei o livro e mandei. E foi basicamente assim. Eu sempre tenho essa curiosidade, né, de o que assim, dá o start na pessoa que ela acredita que aquele texto que ela escreveu, ele é publicável, ele é digno de um livro, digamos assim, sabe? Eu queria saber de ti como é que foi essa tua estreia, né? O que tu achou que naqueles textos que tu tinha escrito, esses são publicáveis, esses aqui não? Como é que foi essa... Eu acho que só quando o livro foi publicado mesmo, eu botei fé no livro, porque eu era muito insegura e essa coisa da exposição é importante pra mim. Essa coisa, no caso, é difícil pra mim, não é importante no sentido de, eu gosto, mas é difícil. Então, por exemplo, o Prêmio Sesc, que nem eu comentei, ele tem isso de funcionar com pseudônimo. Então, se funciona com nome falso, então se eu perco, ninguém vai saber que eu não ganhei. Mas se eu ganho, aí se divulga, a Luísa ganhou. Então, pra mim, eu tinha essa relação de medo, de insegurança. E eu acho que se eu não tivesse ganhado o Prêmio Sesc, eu provavelmente não teria procurado uma editora para o Contos de Mentira. Eu provavelmente teria engavetado. Eu já tinha recebido algumas negativas para alguns contos isolados, então eu já tinha uma sensação de que, não vai rolar. Vou procurar outra coisa, vou tentar alguma outra carreira da vida. E
de novo, quando tu procura uma editora, tu tem que ir lá pessoalmente, tem que ir lá e dizer, eu sou a Luísa, esse aqui é meu livro. E isso pra mim era muito constrangedor, eu achava que se não fosse o Prêmio Sesc não tinha um jeito disso acontecer. E é estranho pensar nisso agora, porque por um lado, eu acho que o livro tem méritos, assim, que já faz quase 10 anos que ele foi publicado. Eu acho que tem coisas ali que eu mexeria, às vezes pensando, podia ser mais curto, tem alguns contos ali que dá pra sair, que não fazem falta. E por outro lado, o livro foi finalista do Jabuti, então ele não foi um livro que só eu gostei. Mas ao mesmo tempo, essa relação de saber se vale a pena um texto, até hoje ela é bem confusa pra mim, na verdade. E foi uma estreia de gala, né? Porque ele, além de ganhar o Prêmio Sesc, que fez ele ser publicado, foi finalista do Jabuti, então de estreia já foi indo para finais de prêmios importantes, bem importantes na literatura. Oi, desculpa. Não, é capaz. E assim, eu queria saber como é que foi pra ti, ainda mais que tu tem essa timidez, assim, né? Como é que foi, assim, já começar bem... Para mim, até hoje é meio surpreendente. Para mim, cada vez que alguma coisa boa acontece, eu fico meio... Eles têm certeza? Eles olharam todos os candidatos com calma. Porque sempre que eu não passo em alguma coisa, eu sempre mando para tudo, até hoje. Tem uma candidatura de uma residência no Afeganistão, um grupo de mulheres. Vamos, sabe? Não passei. Eu acho assim, justificável. Eu entendo porque eu não passei. Quando eu passo em alguma coisa, quando eu ganho alguma coisa, eu fico muito confusa. Eu fico muito duvidando da resposta, assim, dá vontade de mandar um e-mailzinho para os jurados. Vocês têm certeza? Então, para mim, até hoje é um pouco misterioso como isso dá certo, porque eu faço... Aí eu ainda volto um pouco naquela primeira pergunta que tu fez, sabe? De assim, eu só quero participar de uma conversa. Tem essa conversa e eu quero falar alguma coisa nela. Então, não... O fato de que outras pessoas validam isso, pra mim é estranho. Pra mim não é que seja ruim, mas eu fico meio... Vocês têm certeza? Mas isso é um problema mais terapêutico que literário. Bom, e essa estreia tão interessante, né? E bem rara, né? Na verdade, as pessoas geralmente lutam assim muito, ficam muito tempo, né? Pra chegar a esse nível, né? Te trouxe uma pressão pro lançamento da segunda obra, que já veio no ano seguinte? Então, sim e não, porque eu mandei o meu livro de novo pro Prêmio Sesc de Literatura. Eu conto essa história bastante. O que acontece é que a Editora Record não respondia os meus e-mails. E eu estava escrevendo um romance, eu tinha esse romance pronto, e ninguém respondia meus e-mails. E aí alguém me contou, se tu conseguir falar com alguém, conseguir mandar um livro, eles vão demorar 1 ano para responder. E aí eu pensei, o Prêmio Sesc demora uns 8 meses para mandar, tu sai pela Record, obrigatoriamente, eu queria ficar na Record. Tu sai pela Record e tu já ganha um monte de divulgação do Sesc e tal, tu sai com um prêmio de novo. Então eu fiquei nessa e daí eu resolvi, olhei o regulamento, podia, porque tinha que ser inédito na categoria. Daí eu vou mandar meu romance pra lá. E pra mim tinha uma certa pressão de, e se não ganhar? Por que um livro meu ganha e outro não, sabe? Mas ao mesmo tempo, de novo, a coisa de timidez, se eu não ganhar, ninguém vai saber. Então, foram algumas coisas muito felizes que acabaram acontecendo de ganhar de novo. E com certeza teve uma pressão grande. Sempre que eu escrevo um livro tem uma pressão grande na minha cabeça. Uma pressão tua mesmo, não das pessoas, da editora, de nada. Eu não sinto isso, não. Dificilmente, assim. Eu me sinto relativamente confortável na editora, sabe? Em termos às vezes as pessoas têm uma ideia de um mercado literário focado em vendas. Eu não tive isso. Eu não tive tanta pressão, assim. Eu tive algumas pressões com prazo, mas geralmente quando eu tenho algum problema com prazo, eu digo, vai demorar um pouco, o livro vai atrasar um pouco. O meu último livro de Espaços Abandonados, eu comecei a trabalhar nele em 2014, ele ficou pronto em 2018. Sim. Então, tudo isso demorou um pouco mais, mas em geral foi tranquilo. Não tinha, sei lá, uma pessoa com um cifrão no olho dizendo, manda logo esse livro que a gente tem que publicar. E a gente está falando do segundo livro, é Quiçá, né, que é esse romance. Eu queria que tu contasse um pouco da história dele, né? Quando é que tu começou a escrever ele? Porque é uma categoria diferente do primeiro livro, né? Então, como é que é a história dele, da criação dele? O Quiçá, ele conta a história de 2 primos. Um deles tem 18 anos e tentou cometer suicídio e não deu certo. Ou deu certo, no caso, né? Ele viveu. E nisso, por um monte dessas coisas, pressões familiares, ele vai morar com uma parte da família que se considera mais bem ajustada. Assim, não, porque o problema é que a mãe dele é solteira, que vai morar
com outra parte da família, que daí tudo vai se resolver, porque ele vai estar num momento estável. E nisso, esse guri, esse suicida de 18 anos, começa a se relacionar com a prima dele, que tem 11, e é extremamente cética, extremamente dura. Assim, e é meio estranho uma criança de 11 anos ser cética e dura, mas ela já começa a ter aquela arrogância adolescente, aquela arrogânciazinha de que eu sei das coisas. Então, o livro ele vem um pouco dessa ideia dessas colisões, assim, de meio que de infância e vida adulta, mas também de uma ideia ingênua do que é a vida adulta, sabe? Então, o livro ele acaba lidando com a relação dos dois, mas a relação familiar como um todo, essa ideia de uma família que dá certo, muitas aspas, a ideia de uma família que parece que funciona bem. E o livro ele funciona um pouco por isso. E ele tem uma estrutura em flashbacks que eu gosto bastante. Então, e tu começou a escrever ele quanto tempo antes da publicação dele? Eu acho que foi no ano que eu enviei para o prêmio. Acho que foi tipo assim... Enquanto eu divulgava o Contos de Mentira, eu já estava escrevendo ele. Eu tinha pensado numa primeira versão, e aí da primeira versão só saiu uma estrutura, então ele acabou sendo... Ele é meu segundo romance escrito, porém o primeiro publicado. E tem um outro que só saiu a estrutura dele, que é essa coisa dos flashbacks. Então foi talvez um ano antes da publicação, talvez um pouco mais. E de novo vieram prêmios, né? Sim, eu também fico surpresa com isso. Por sorte não, mas também veio a questão da revista Granta, que é uma revista inglesa, que fez uma seleção dos melhores jovens autores brasileiros, que foi uma seleção bem mediatizada, assim. Então, eu acho que daí foi quando as pessoas começaram a associar meu nome com alguma coisa. Porque o lançamento do Quiçá e dessa edição da Granta foi no mesmo período, em 2012. E nisso... E eu era mais nova da seleção e tudo mais, então essas informações começaram a surgir, começaram a ser divulgadas, digamos assim. E naquela época, nessa época que é 2012, né? Tu já consideravas, assim, que tu ia viver da literatura? Não! Até hoje eu não considero muito, eu me preocupo bastante com isso. Porque hoje, por exemplo, eu trabalho com, enfim, oficinas e eventos literários e tradução principalmente, e escrita, e tudo isso junto dá, assim, dá para viver, digamos assim, eu não preciso arrumar um emprego com outra coisa. Mas é tudo muito instável, é tudo muito mercadológico, eu não tenho uma garantia de nada. Então, eu não imaginava, eu sempre tinha me planejado, eu estava na faculdade ainda nessa época, eu sempre tinha me planejado, eu ainda queria ser diplomata. Eu ainda, vou ser diplomata, escritora, não sei o que, vou fazer concurso, blá, blá. Eu ainda tinha uma ideia de que eu tinha que ter uma fonte de renda estável. Por sorte agora eu tenho, mas eu não sei, tipo, é sempre uma preocupação. Então, dá para viver de literatura? Dá, mas dá para viver, tipo assim, com uma tranquilidade de mente, daí já não sei. E tu abandonou de vez a diplomacia? Não, eu fiz tatuagem demais, aprendi demais sobre feminismo, não ia dar certo. Bom, em 2014 foi a vez do lançamento de Luzes de Emergência se acenderão automaticamente. Como é que foi a criação desse livro? Quando é que tu começou a escrever? Como que ele surgiu? Como que ele nasceu? O Luzes, ele surgiu de duas coisas muito importantes para mim. Porque geralmente meu processo criativo ele surge assim, eu tenho uma ideia aqui, por exemplo, eu quero escrever um livro de ficção científica no espaço. E aí tem outra ideia separada que é tipo, eu quero escrever um livro com formato de jogo de tabuleiro, sei lá. E aí nisso essas coisas vão se juntando até que surge uma ideia coesa disso tudo. Eu brinco que elas ficam fermentando para ver se vinga. E o Luzes, ele surgiu de duas coisas importantes. Que eu queria escrever um livro em cartas, para mim isso era relevantíssimo, porque quando eu fazia faculdade, eu estudava em Porto Alegre, mas eu morava em Canoas. E nisso, eu voltava no trem, e eu pegava o trem na última estação do mercado, em Porto Alegre, e eu sentava num cantinho e eu vinha escrevendo. Eu tinha um caderno e eu vinha escrevendo por coisa dos prazos e tal, tem uma crônica para entregar. E era algo muito comum para mim, porque pegar trem era um tempo meio perdido. Então, não era ainda a época, tipo assim, de uma popularização da 3G, e eu não consigo ler em veículos de movimento. E daí eu vinha escrevendo. E aí aquilo ali me interessava, escrever no trem. Daí veio a ideia de escrever em cartas. Aí tinha, tem essa ideia,
E eu moro em Canoas, que é um subúrbio de Porto Alegre, região metropolitana que se chama, que por muito tempo foi uma cidade de dormitório. Foi uma cidade em que as pessoas moravam em Canoas para trabalhar, estudar, viver em Porto Alegre. Era uma cidade que não tinha muito o que fazer de noite, era uma cidade que não tinha muito uma cultura própria. Hoje eu acho que já é um pouco diferente, mas ainda é uma cidade complicada, não tem uma personalidade, não é? Eu brinco até no livro em algum momento, não é tipo Novo Hamburgo. Novo Hamburgo é uma cidade que tu vê uma personalidade. São Leopoldo é uma cidade já tem uma ideia coesa. Canoas é um negócio meio atirado, que parece que existe para conectar coisas. Que existe para conectar a linha do trem, que parece que ela fica no meio do caminho das coisas. É uma cidade que ela é cortada no meio, tanto pela linha do trem quanto pela BR. Então, é uma cidade que parece que não foi feita para viver. Ela foi feita com várias funções, é uma cidade muito industrial, mas ela não foi feita para nada. Ela não foi feita assim para se gostar dela. Enfim, ela surgiu de uma maneira muito industrial e tal, então provavelmente não foi mesmo pensado. E eu sempre queria, quando eu estava na escola, eu tinha uma coisa de que assim, os romances gaúchos que a gente lia, ou era em Porto Alegre, ou era no Pampa. Era sempre essa ideia do Pampa ou Porto Alegre. Tipo assim, era urbano versus o rural, muitas aspas. E nunca... E eu queria a minha cidade, que era urbana, mas era horrível. Porque Porto Alegre parecia sempre legal, descolada, enfim. E nisso... O Luzes, ele vem um pouco dessas duas coisas. Aí eu comecei a pensar em Canoas como um personagem e tal. E eu, é uma cidade dividida no meio, é uma cidade que não é pensada... Como é que eu posso dizer? É uma cidade que é dividida no meio, é uma cidade que não é pensada para se viver, é uma cidade que é sempre o meio de caminho para uma coisa melhor. E nisso surgiu o personagem do protagonista, que é o Henrique, e o melhor amigo dele entra em coma, ele começa a escrever cartas para ele. E nisso, ele é perdido, esse personagem. Ele é também meio sem rumo, meio sem uma definição. Assim, ele é um personagem meio vago. E nisso, surgiu o livro. E daí, enfim, daí ele manda cartas pro melhor amigo dele e vai tentando se descobrir no meio disso tudo. Então foi aí que surgiu o Luzes. E esses títulos, como é que eles surgem? Porque são os títulos bem curiosos, né? E eu, particularmente, acho linda a palavra quiçá. Mas aí que tá. Quiçá, por exemplo, veio porque eu gosto da palavra quiçá. É muito engraçada. Porque eu gosto muito da palavra quiçá porque ela, por exemplo, ela tem um quê. Então ela tem QU já, que é legal. E aí tem um cedilha e um acento. E se tu pensa em cedilha e o acento no A, fica uma simetria. Por isso que até a capa do quiçá, ela tem quiçá escrito bem grande. Porque eu acho lindo o formato da palavra, o jeito que ela funciona, o significado. E, por exemplo, é uma palavra que se usa muito em idiomas latinos, né? Tipo assim, quiçás em espanhol e tudo mais. Mas em português a gente não usa muito. Então, vem muitas vezes de um apego da palavra. No Luzes de Emergência, se assinou automaticamente. Eu pensei no título e aí eu taquei num diálogo no livro, porque eu queria aquele título. O de Espaços Abandonados foi uma função... porque eu demorei a fechar num título que eu gostasse. Mas é tu mesmo quem escolhe, assim, não vem da editora, vem de ti mesmo, já vai com o título. Bom, até então, até o terceiro livro, era tudo ficção total. Não tinha nenhuma, ou tinha um pouco da experiência pessoal também, mesmo estando numa ficção. Sempre tem, né? É muito difícil eu dizer que não tem, porque o escritor, ele acaba sendo filtro daquela história, né? Tipo, então... É muito difícil para mim dizer, no Luzes de Emergência não tem nada sobre mim, sendo que é um livro que se passa em Canoas. Então, óbvio que as minhas experiências em Canoas e as minhas percepções sobre Canoas entram ali. Por outro lado, é um personagem mais depressivo, mais para baixo. Então, é óbvio que ele tem algumas visões muito mais negativas e, às vezes, menos generosas. Então, em geral, é um pouco dos dois. Em geral, mesmo que seja uma coisa totalmente real, mesmo que seja isso aqui aconteceu comigo, eu vou ficcionalizar, eu sempre dou uma mexida, porque às vezes o que aconteceu de verdade não funciona tão bem na ficção. Então eu dou uma mexida para ficar ficcionalmente verossímil e a partir disso já não é o que eu fiz de verdade, assim, porque eu não me lembro dos detalhes, eu não me lembro das coisas, mas numa construção ficcional você tem que ir lá e descrever. E daí eu não me lembro como é que é isso. E aí então eu vou lá e eu invento. Então, ou às vezes também a verdade extrapola a ficção e tem que dar uma baixada na bola, sabe? Tipo assim, calma lá que não, se eu botar isso numa ficção as pessoas vão perguntar como é que é isso. E então, sempre foi, em geral é ficcional, porque de novo eu tenho essa coisa de as pessoas vão ler e achar que sou eu. Então no Contos de Mentira, por exemplo, isso é muito evidente, porque tem vários personagens.
E eu tinha essa preocupação de ter personagens homens de idades diferentes das minhas e personagens mulheres com outras situações de vida. Eu sempre tinha essa preocupação de não acharem que era eu. Hoje em dia eu já não tenho tanto, mas naquela época, de novo, sou eu que estou escrevendo. Eu tinha uma preocupação grande com isso. E então eu geralmente, mesmo quando é verdade, eu mexo muito. Então, pra mim é tudo ficção. O teu livro mais recente foi lançado em 2018, que é o de Espaços Abandonados. E esse, sim, tem muito teu, né? Porque fala uma experiência que tu também viveu, né? Então, que tu viveu real, oficial. Como é que foi, assim, escrever o teu livro mais recente? O de Espaços Abandonados, ele surgiu... Eu sempre tive uma conexão muito grande com a Irlanda. Até se, por exemplo, for pensar o Conto de Mentira, ele tem um conto que se começa no aeroporto de Dublin. Ele se passa numa cidade imaginária que se chama São Patrício, que é o padroeiro da Irlanda. No Luz de Emergência tem alguém que foi ou vai para a Irlanda. Então eu sempre tive uma relação especial com a Irlanda, por conta da literatura e as coisas todas. Sempre foi um país que eu achei muito especial. Então eu comecei a escrever um livro que se passava na Irlanda, a respeito de uma mulher. A mãe dela desaparece, a mãe dela tem um histórico de desaparecimentos, assim, que ela tem transtorno bipolar e nisso ela tem essas coisas assim de decidir, não, eu vou viajar o mundo. E aí, por uma série de motivos, a protagonista decide, não, minha mãe está na Irlanda e eu vou lá atrás dela. E nisso, esse livro começou, eu só tinha conhecido a Irlanda como turista em 2014. O livro começou, ele existiu, existe essa narrativa e tudo mais. E em 2016... por uma dessas coisas da vida que são coincidência, mas não são, eu fui aprovada no mestrado na Irlanda, com bolsa e tal. E aí o livro estava mais ou menos pronto, só que deu, bom, agora que eu vou ficar no país, eu vou fazer um negócio direito. Aí, enfim, quando eu me mudei, eu fiquei 1 ano na Irlanda, eu morei entre Cork, que fica ao sul, e Dublin, muitas das coisas que eu achava a respeito da Irlanda mudaram. E muitas das percepções que eu tinha mudaram. O livro, ele traz um pouco de exploração urbana, que é quando uma pessoa ela vai num lugar abandonado e tira fotos. É tipo existe uma comunidade de pessoas que falam exploração urbana, mas é basicamente tipo assim, tu invadir um lugar que está abandonado, tirar umas fotos e ver como é que é. E na Irlanda isso é muito comum com castelos ou torres medievais, que assim, que não tem mais propósito, que enfim, que estão lá, e daí tem uma igrejinha perdida no meio do nada, ou uma torrezinha e tal. E nisso, eu comecei a fazer isso também, eu resolvi dar uma investigada para escrever a respeito. E eu percebi que muito do que eu imaginava da exploração urbana era também muito idealizado, sabe? Tipo assim, a pessoa vai, olha o castelo. E eu comecei a ver que não, que daqui a pouco o que me interessava naquela situação toda era uma pichação que eu achei. Então tu fica, puta, por que essa pessoa se meteu no meio desse negócio de 1500 para ir lá fazer uma pichação? Por que isso é importante para ela, sabe? Porque, não tanto do ponto de vista de julgamento, mas por que essa pessoa quer fazer parte disso? Então, o livro, ele existiu de uma maneira, e quando eu fui para a Irlanda, o livro, assim como ele mudou muito. Ele virou outra coisa. E como o meu mestrado era em processo criativo, em escrita criativa, o livro... eu escrevia e eu começava a pensar, não, mas isso aqui não tá bom. Por causa que o James Wood falou que o personagem ele tem que ter uma motivação assim. E daí tu escreveu um negócio, mas o fulano de tal disse que uma cena... E aí o que aconteceu foi que o livro, ele nasceu pra dentro... Bom, ele acabou pedindo uma estrutura de manual de escrita. Então isso pra mim foi mais divertido do livro, que ele é um manual de como escrever. E ele tá preenchido, e aí tem essa história. Então, porque foi o jeito que eu consegui de tirar essa tensão psicológica, sabe? Essa tensão de, é assim que tem que ser feito. Porque daí o livro explicitamente fala, teu personagem tem que ter uma motivação, claro. E daí tá lá o personagem, ele não tem nenhuma motivação, claro. É tudo muito confuso. A teoria exatamente. Influenciou bastante. E o livro, então, ele funciona essa coisa ficção, meio não ficção. Até por isso eu gosto muito da tua pergunta, porque... tem muita coisa pessoal, mas ao mesmo tempo é tudo em função de uma grande ficção. Então, enfim, eu não sei nem se eu respondi a tua pergunta no final das contas. E tu tens uma rotina de escrita? Já que tu faz várias outras coisas além de escrever teus próprios livros, né? Sim e não. Se eu tenho uma rotina, se eu consigo estar em casa, eu tenho alguma rotina. Eu gosto de acordar num horário
relativamente cedo, eu gosto de escrever de manhã. Pra mim é importante também ter alguma coisa física, tipo assim, sei lá, pilates, porque eu tenho tendência a ter muita dor no corpo, joelho e pulso e tudo. Então, essa corporalidade é importante também dentro do processo. Mas eu geralmente divido meu dia em tradução e escrita, tipo assim, mais ou menos metade, metade, porque são processos diferentes que se cansam. Eu, quando chego, assim, sei lá, se eu fico traduzindo por 4 horas, no final eu já não estou fazendo frases que fazem sentido. Eu, no final, já estou falando qualquer coisa. E nisso... E a escrita é a mesma coisa, só que, enfim, e daí eu consigo separar. Eu separo essas duas. E, geralmente, então, as coisas importantes são escrever e traduzir, alguma coisa corporal, nem que seja um alongamentinho em casa, assim, porque eu sinto muita dor, eu sou alta, eu fico encurvada. Escrever não é um processo muito ergonômico. Eu já falei, alguma coisa corporal e uma soneca. Soneca pra mim é uma parte importante da minha rotina. Em algum momento dessas divisões todas tem uma soneca. E, enfim. Então é mais ou menos essa minha rotina, mas geralmente tem alguma coisa, geralmente tem algo inesperado, geralmente tem um café com alguém, ou às vezes eu vou responder e-mails e eu passo muito tempo respondendo e-mails, porque uma parte grande de ser escritor é responder e-mails. É olhar e responder as pessoas. Então, são esses blocos de coisas meio que jogados dentro do dia. Mas não tem uma coisa, se eu não escrever primeiro, eu não posso traduzir. Ou se eu não tirar uma soneca de 0,3 horas, eu não vou poder escrever. São blocos e eu vou organizando eles como se encaixam na vida, assim. E agora tu tens uma experiência bem diferente em Buenos Aires, né? Tu pode nos contar um pouco, né, como é uma residência literária, o que tu vai fazer em Buenos Aires? É agora no meio do ano, né? Isso, em maio. Então, o Museu Malba, que é um museu latino-americano de arte moderna bem conhecido de Buenos Aires, eles, inclusive, são os donos do Abapuru. Eles têm um projeto de uma residência literária que, basicamente, assim, em resumo, eles te dão um apartamento, eles te dão os dinheiros e escreve uma coisa. E, enfim, para isso acontecer, tu faz todo um processo seletivo, tu explica qual é teu projeto. Não é um negócio assim, chegar, oi, bom dia. E aí tu, enfim, manda... Eles têm uma época de processo seletivo para isso e tudo mais. E os jurados são pessoas bem importantes, assim, tipo, um dos jurados que eu fiquei meio encantada, que é um autor que eu gosto muito, que ganhou o Nobel, que é o J.M. Coetzee, que foi um dos jurados. Aí eu fiquei, de novo, aquela coisa da fraude, de vocês têm certeza? Porque eu já li os livros desse menino e eu acho que uma pessoa que escreve isso não ia gostar disso, mas enfim. Então, vai ser provavelmente um período de escrita de alguma coisa. Eu achei que foi uma coisa bem... Eu já fiz algumas residências literárias e elas às vezes podem ser bem positivas, às vezes elas podem não render muita coisa. Então, geralmente, tu tem um espaço para escrita e te tira da rotina. Eu acho que pode ser legal, porque o meu projeto... Isso foi muito interessante, eu comecei a pensar num projeto que envolvesse Latinoamérica e coisas hispânicas, não hispânicas no sentido assim, mas que envolvessem a língua espanhola e tudo mais. Eu sempre tenho uma conexão grande com lugares, então, por exemplo, Luzes de Emergência se passa em Canoas, Espaços Abandonados tem a ver com a Irlanda. E daí eu comecei a... Isso começou a vir um pouco de idiomas hispânicos, não hispânicos, tipo assim, espanhol. Vamos falar, espanhol e Latinoamérica, isso começou a ficar importante para mim. E aí o Malba me enviou a aprovação da residência, sendo que eu já tinha me candidatado e já não tinha rolado. Mas aí... Então... E aí quando não rolou eu fiquei, normal. E aí quando rolou, vocês têm certeza? E nisso... Então o projeto todo, ele teve... Tipo assim... Parece aquele tipo de coisa que o universo está te mandando uma mensagem, tipo assim, viu, agora vai lá e escreve esse negócio que você está pensando em escrever. E por quanto tempo é? É 5 semanas. E daí, pra mim, vai ser interessante porque vai ser no período da Feira do Livro de Buenos Aires, enfim. E é em língua portuguesa? Sim. Mas... E ao final da residência, o que acontece? Esse trabalho, ele passa por uma banca de avaliação? Como é que é? O que acontece? Nada. Sim. Essa é a beleza da residência literária. Em geral, não tem uma coisa acadêmica envolvida. É basicamente assim, tu vai e tu escreve, eles te dão essa oportunidade. Então, por exemplo, um dos outros autores que vai para a residência em outubro, ele só vai estruturar um romance. Mas ele não tem que entregar nada. Por exemplo, um autor antes que era americano. Então ele não tinha que entregar em espanhol.
então eu escrevo em português. E é isso. E é por isso que o processo seletivo ele é um pouco mais difícil no começo, porque tu tem que justificar o que tu vai fazer com esse tempo que tu tem livre. Então, estou empolgada. E quais são teus planos literários para o futuro, além da residência? Em junho ou julho, deve sair meu primeiro livro para jovens, que chama Enfim Capivaras, que é um projeto que surgiu de uma vontade de escrever um livro linear. Todos os meus livros eles têm uma linha temporal muito esquisita. E eu queria escrever um livro que se passasse em 12 horas, a respeito de um grupo de jovens. Eles têm um amigo super mentiroso. Sabe aquele amigo que fala assim, não, porque eu... Não sei. Tipo assim, não, porque eu transformei R$1.500 em 1 milhão. E esse amigo inventa que ele tem uma capivara. Nisso, eles resolvem, tá, então mostra a capivara. Dele, não, a capivara fugiu. E deles, então tá, então vamos achar a capivara. E é um livro que se narra durante as 12 horas da procura dessa capivara, das 6 da tarde às 6 da manhã. Em que eles potencialmente acham uma capivara que é a potencial capivara desse amigo mentiroso, mas talvez não seja. Então o livro inteiro, ele gira um pouco em torno dessa capivara. E, enfim, é o meu primeiro livro para jovens e tal, então são os dois grandes projetos do momento. Eu começar um livro novo e esse livro, o Enfim Capivaras. Bom, Luísa, a gente sempre finaliza o programa pedindo uma dica de leitura para os nossos telespectadores. E eu só esqueci de falar, né, mas tu é natural de Canoas, mas a tua avó é de Bagé e não é música, é verdade? Sim. Bom, então finaliza com uma dica de leitura para os nossos telespectadores. Tá. Só para constar, minha avó é de Bagé e meu pai nasceu em Bagé também. Mas, enfim, não é música de fato. Deixa eu ver, alguém para recomendar? Eu sempre recomendo ouvir a Vinha. Vinha se escreve V-I-G-N-A. Ela é uma autora que morreu recentemente e ela escreve muito bem. Ela tem uma escrita assim tão pungente, tão... Talvez não pungente não seja a palavra, mas tão... Ela toca em tantas coisas e é tão profunda e ao mesmo tempo é seca. É um tipo de escrita que às vezes eu brinco, eu queria escrever assim quando eu crescesse. De tu pegar uma cena simples e conseguir usar a linguagem de uma maneira simples e objetiva, mas ao mesmo tempo que toca em vários níveis. Talvez o livro dela que eu mais recomendaria seria o Como se Estivéssemos em Palimpsesto de Putas, mas também ela tem vários outros que são muito bons, o Nada a Dizer, o Que Deu para Fazer em Matéria de História de Amor, que a Elvira, para mim, ela trabalha muito também nessa questão do aconteceu ou não aconteceu, sabe? Olha, essa aqui é a história, alguém me contou assim, eu acho que eu inventei umas partes porque eu acho que fica melhor assim, e eu não tenho muita certeza, e eu também, se tivesse certeza, não saberia se eu tenho certeza, porque agora eu já não me lembro. E tudo isso numa linguagem muito concreta. E o livro, ele funciona de uma maneira impressionante, porque tu acha, não, mas isso não vai dar certo, esse personagem não sabe direito o que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, são assim que a gente constrói narrativas na nossa cabeça, sabe? Tipo assim, eu não sei eu nunca vi o meu pai nascer em Bagé, mas eu tenho uma imagem do meu pai que se criou em Bagé e numa Bagé que eu nem sei como é, em sentido, sabe, 50, 60 anos atrás. Então, ela tem um trabalho de linguagem encantador e as histórias dela funcionam de um jeito que me interessa demais, assim. Então, se eu tivesse que recomendar alguém, eu recomendaria ela. Tá bem, obrigada, Luísa. Muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui no Papo Literário conosco. E nós voltamos no próximo domingo, a partir das 7 horas da noite. Tenha uma boa leitura.